Deus abençoe os irmãos, amém? Amém. Meus irmãos, esse momento aqui foi pensado com muito carinho, e a gente adorando a Deus aqui, sentindo a presença de Deus. Quantos creem que o Senhor está aqui? Amém. Amém, a gente pode sentir a presença dele. E eu estava lembrando de uma das aulas do pastor, que ele falava sobre a questão da espiritualidade e do ensino. Muitas vezes a gente vem para um simpósio, né, vamos falar de Bíblia, de aprender, e achamos que o intelecto está separado, né? E a presença do Senhor está aqui, a gente está louvando e estamos sentindo a presença do Senhor. Amém. E nesse momento, meus irmãos, eu queria estar aqui apresentando o nosso professor, a Joana faz curso lá, eu também estou estudando, tem o Júnior também que está fazendo lá, pastor Isaías. Pastor Isaías é o servo do Senhor, além de tudo. Ele muito tempo trabalhou, tem graduação em letras, atuou como professor desde 91, é mestre em educação, tem graduação em direito, teologia, letras, tem pós-graduação em EAD, né? De leitura e gestão, atuou como professor de língua portuguesa, licenciatura, redação, do Colégio Militar e da Fundação Osório, professor tutor de docência superior, redação empresarial, metodologia da pesquisa de direito e de direitos humanos, além de mentor e autor da Fundação Getúlio Vargas, supervisor de correção vestibular da UERJ, corretor de vestibular da UFRJ, corretor de vestibular da Unirio, supervisor e corretor de redação do Enem. Também já lecionou em diversos cursos preparatórios e seminários teológicos. Atualmente ele está na reserva como oficial da carreira do Exército Brasileiro e é pastor da DIVEC da Taquara. Ele é o vice-diretor também da Faculdade Vitória em Cristo, o qual eu vivo aí, quem me conhece, fazendo propaganda para o pessoal aí. Vi até se eu conseguir um desconto a mais com o pastor, mas está difícil, entendeu? Mas, meus irmãos, apesar de tudo isso, como eu falei, é um servo do Senhor, tem nos abençoado com as aulas. E quando a Elisângela falou assim, poxa, eu queria fazer algo diferente com os professores da IBD, poxa, com o pessoal, eu falei, Elisângela, eu estou estudando uma matéria agora. E quando eu estava estudando, eu falei assim, cara, seria bom que todos os professores tivessem isso, os temas são legais. E eu falei assim, só falta a gente tentar, ver se a gente consegue trazer o meu professor. E a gente conversando, ajeitando data, né? Pastor, não dá essa data. Conseguimos, meu irmão. Então, assim, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida do pastor Isaías. E com gratidão, com alegria, veio estar nos abençoando nessa parte. Eu queria chamá-lo aqui, vem cá, pastorzão. Vou pedir o pastor Ayrton para estar orando por ele. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta tarde, por estarmos aqui agora, para nos aperfeiçoarmos para a Tua obra. Então, o pastor Isaías, Senhor, em Tuas mãos, tudo que Ele preparou, ó Deus, que venha a Tua bênção e que a nossa mente alcance, ó Deus, aquilo que vai ser ministrado. Em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo, igreja. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. E Jesus está feliz com você? Amém. Claro que está. Não pode diminuir o amém, não. Você está na casa dele, você veio adorar o nome dele, você veio aprender da palavra dele, veio se capacitar para melhor servir a ele. Pode dar um glória a Deus aí? Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao nosso Deus. Agradeço ao André, convite. O André se esforçou, irmão. Eu estava meio que fugindo dele. Mas ele se esforçou e hoje tenho a honra de estar aqui, conhecer vocês, conhecer o pastor Ayrton. Que coisa boa. É um presente. Conhecer o pastor, como é o nome? Pastor George, foi o primeiro que eu conheci aqui, já conversamos um pouquinho, já nos identificamos. Que coisa boa é poder estar na casa do Senhor, é poder compartilhar esse momento com vocês. Primeiro simpósio de EBD, Educação Cristã, Igreja
Evangélica Missionária Maranata do Recreio. Meu Deus, hein? A gente acha que Deus vai... Quando a gente acha que já acabou o que Deus vai fazer com a gente, Deus faz algo novo, irmão. Nosso Deus é um Deus de novidade. Você crê nas novidades de Deus, das surpresas de Deus? Hoje Deus está aqui me abençoando, poder estar com vocês. Eu gosto sempre de apresentar a minha família. Meu filho sempre me acompanha. Hoje ele não pôde estar comigo, está se recuperando aí de uma virose. Mas eu sou casado com a Leila há 25 anos. Nós temos 3 filhos. A mídia pode me acompanhar aí, tá? Já está aí na família. Nós temos 3 filhos. O Gabriel tem 22 anos. A Daniela tem 18 anos. E a Juju Chapa Quente, irmão. Tá vendo ali o rostinho dela? A Juju Chapa Quente tem 13 anos. Você já viu que minha família é uma família abençoada. O meu amigo André já falou um pouquinho sobre a minha formação e o meu ministério. Né? Ele só errou no finalzinho, ele disse que eu sou vice-diretor da faculdade. Na verdade, eu sou vice-dirigente da DEVEC Taquara. Nosso dirigente é o pastor Silas Filho e eu sou o diretor da faculdade Vitória em Cristo, diretor e professor também. Passei a minha vida toda ensinando, fui professor do Colégio Militar durante praticamente 30 anos, fiz a carreira militar, hoje já estou na reserva como coronel e hoje me dedico integralmente ao projeto de educação cristã na igreja. É um privilégio para mim poder estar aqui. Aproveitando, né, não posso deixar de falar da Faculdade Vitória em Cristo, é a instituição onde hoje eu sou diretor e professor, também vim até uniformizado, aqui, ó. Isso aqui é a nossa camisa da faculdade, e hoje nós temos, até pedir para distribuir, todo mundo recebeu o marcador de Bíblia da faculdade? Todo mundo recebeu, isso aqui é para você poder, quem não recebeu, vem aí, ó, pega aí, ó, o pastor não recebeu, se alguém tiver, ó, tem gente lá com a mão levantada que não recebeu aqui também. Você, André, se alguém puder entregar, dá uma olhadinha aí dentro. Aqui eu tenho mais na mochila também. E aqui tem um QR Code que você pode apontar. Quando você apontar a câmera para esse QR Code, vai abrir uma página e você vai poder participar dos sorteios. Eu vou falar do sorteio aqui, mas você já tem aí a chance de apontar, vai cair no site da faculdade, você clica e participa do sorteio. A faculdade hoje tem uma graduação em teologia, tá? É um bacharelado com reconhecimento do MEC, um curso EAD, feito totalmente à distância. Pastor Assir Geroni Júnior, que vocês conhecem muito bem, é um dos professores da nossa graduação, um grande amigo, tá? Um diferencial da nossa graduação é que nós ministramos aulas ao vivo. Então, toda semana, embora seja um curso EAD, nós temos alunos no mundo todo, não estou falando, tem aluno na Europa, tem aluno nos Estados Unidos, tem aluno até no Japão. Esse curso ele é ministrado de forma online, mas ao vivo. Nós interagimos com os nossos alunos durante as nossas aulas. Nós também temos uma pós-graduação, o pessoal da mídia travou aí, né? Anda aí que lá quando chegar na palestra mesmo eu preciso da mídia, hein? Nós temos 2 pós-graduações, uma pós-graduação em teologia bíblica e uma pós-graduação em teologia sistemática. Eu sempre gosto de falar isso porque tem muita gente que tem dúvida. Pastor, quem é que pode fazer a pós-graduação? Qualquer pessoa graduada. Eu fiz graduação em administração, posso fazer uma pós em teologia? Pode. Eu fiz uma graduação de direito, de medicina, posso fazer pós em teologia? Pode. Não tem problema nenhum, é totalmente permitido pelo MEC. Você só tem que ser graduado em qualquer área. E aí você faz a pós-graduação, a teologia bíblica, ela foca na palavra, né? A diferença de teologia, já anota aí que isso vai cair na prova. Diferença de teologia bíblica para teologia sistemática. Quem trouxe papel e caneta aí, irmão? Ó, tem que trazer para anotar, hein? O pessoal entregou, né? Tem bloquinho, tô vendo. Todo mundo igual, muito bom. Teologia bíblica, ela é dedutiva. Teologia sistemática, ela é indutiva. O que é isso, pastor? A teologia bíblica, ela olha para a Bíblia e da Bíblia ela tira o que ela vai ensinar. Então ela ensina o Pentateuco, ela ensina os históricos, ela ensina os
proféticos, os poéticos, ela ensina os evangelhos. O único livro histórico do Novo Testamento, qual é? Atos dos Apóstolos, isso aí mesmo. O pessoal ficou assim, queria falar, mas não falou. Né? Os livros, a literatura paulina, as cartas gerais. O único livro profético do Novo Testamento, vê se você sabe qual é, irmão. Apocalipse. Então a teologia bíblica, ela pega cada livro da Bíblia e estuda a Bíblia toda. A teologia sistemática, não. A teologia sistemática elege temas que guiarão o estudo. Por exemplo, a martiologia. O que é isso, pastor? Doutrina do pecado. Tem que saber, irmão. Doutrina do pecado. A doutrina do pecado é um tema. Tem pecado no Gênesis? Tem ou não? Claro que tem. Tem pecado no Êxodo? Tem pecado em Levítico? Tem pecado em Números? Deuteronômio? Você vai achar pecado em todos os livros. Aí vem a outra doutrina, soteriologia, doutrina da salvação. Tem salvação no Gênesis? Tem. Tem no Êxodo? Tem. Então, a teologia sistemática, ela elege esses temas e vai olhando para a Bíblia a partir dos temas. Deu para entender a diferença? Pelo menos alguma coisa você já aprendeu hoje, né? Já está levando um conhecimento para casa. Então, essas duas pós-graduações têm esse enfoque. Estou na pós já, tá, gente? Pode botar aí, ó, pós-graduação em teologia bíblica, maravilha, e a outra em sistemática. Vamos lançar mais duas, que é uma em teologia ministerial, que é a teologia prática, e também história da igreja, de Atos dos Apóstolos até os dias de hoje. Essas estão ainda no forno, já vão sair. Temos um seminário teológico, tá? O seminário teológico é um curso livre, que foca nessas áreas. Eu botei aí teologia pentecostal também, botei que é um curso meu, passa aí. Esse aí eu sou professor dele, é uma matéria da nossa graduação, que eu ministro, eu gravei todas as aulas, é um curso de teologia pentecostal, se você gostar dessa área, é um curso livre, tem diversos cursos livres na faculdade, e esse aqui é muito legal, que é a Escola de Mestres. O que é a Escola de Mestres? Ela é totalmente gratuita, é um projeto gratuito da faculdade, e para abençoar a igreja como um todo. Então, nós ministramos aulas ao vivo pelo Instagram. Essas aulas ficam gravadas, eu coloco numa sala de aula. Na sala de aula tem biblioteca, tem artigos, tem exercícios, tem diversos outros vídeos também à sua disposição. Essa semana, quinta-feira, a gente teve uma aula sobre um livro maravilhoso de educação cristã. Anota aí para você ler. Pedagogia de Jesus. Um livro clássico da área de educação cristã. Pedagogia de Jesus. Fiz uma aula com o pastor Marcos Santos, lá de Rio das Ostras, sobre esse livro. Essa aula está gravada, fica disponível na sala de aula online da Escola de Mestres. Na semana passada eu tive uma aula sobre soteriologia, fé e obras na salvação. Essa aula também já está, foi ao vivo e ficou gravada, está na sala de aula. Semana que vem, quinta-feira, vamos ter uma aula sobre a autorresponsabilidade na liderança cristã. Então, por que eu estou falando desses temas? Porque a Escola de Mestres, ela enfoca em diversas áreas do saber, do conhecimento. Então você vai aprender sobre teologia, sobre educação, sobre saúde, sobre psicologia. O tempo todo nós teremos novos temas. Eu queria convidar todos para se inscreverem na Escola de Mestres. Como é que eu faço, pastor? Escaneio o QR Code, depois eu vou pedir o André para compartilhar essa apresentação. Você tem o link também. É gratuito. Escola de Mestres é gratuito, é um projeto de educação continuada. Então a gente vai estar sempre gerando novos conhecimentos e colocando lá à disposição de vocês. Os sorteios da faculdade, nós estamos sorteando periodicamente matrícula do seminário, matrícula na graduação, na pós e nos cursos ministeriais. Tá? Diversos. Hoje a faculdade tem mais de 70 cursos ministeriais. Agora mesmo saí da faculdade, estava lá hoje de manhã, e um professor gravando um curso sobre ministério de louvor e adoração. Cara top, pastor, teólogo, fera, preparou um curso sobre isso para abençoar. Então tem curso de ministério diaconal, tem curso de ministério pastoral, tem vários cursos de extensão. Eu já quero aqui agradecer ao pastor Ayrton, e a gente
aprende que para agradecer você tem que concretizar. Então, meu pastor, eu quero lhe dar um curso ministerial de presente. Você pode aplaudir ao Senhor? Depois eu vou mandar uma lista, o senhor vai poder escolher o curso que o senhor quer fazer. Tá? Vou mandar a lista do senhor lá e o senhor escolhe o curso. Obrigado. Para encerrar essa primeira parte, os anúncios, né? Eu também sou coordenador de polos da Universidade Cruzeiro do Sul. Todo mundo recebeu esse amarelinho? Sim, sim. Então, se alguém quiser fazer uma graduação oposta numa área que não seja teologia, pastor, eu quero estudar administração, pedagogia, relações internacionais, história, não sei, logística. A gente tem mais de 200 graduações em pós na Cruzeiro do Sul. São cursos EAD de qualidade. Meu filho já se formou em 2, está fazendo um MBA agora. Minha filha está fazendo nutrição. Então, se você quiser fazer uma graduação, eu consigo para você bolsas de estudo, descontos, preços especiais para você fazer a sua graduação ou pós-graduação numa área profissional. Amém? Glória a Deus. Então vamos para as nossas questões. Primeiro um simpósio de EBD. Eu tenho até que horas, André? Aqui? A gente vai parar, tem intervalo. Acaba 10 da noite, é isso? Até 3h40. Eita, só isso, irmão? Meu Deus. Preparei aqui 359 slides. Isso me dá. Irmãos, eu quero começar com alguns questionamentos sobre educação cristã. E eu quero que você pense e participe junto comigo. Tá? Então, não vou ficar sozinho falando. Eu quero que você também se pronuncie. Primeira pergunta que eu coloquei aqui, ó. O que é educação cristã? O que é educação cristã? Por que nós estamos aqui hoje pensando, estudando sobre educação cristã? Segunda pergunta que eu fiz, qual é a finalidade e a importância da educação cristã? É o nosso tema. Educação cristã é vida com Deus. Educação, vai anotando aí que eu vou botar isso tudo na prova. Educação cristã é conhecimento da palavra de Deus. Educação cristã é uma visão de mundo debaixo daquilo que Deus se revela a nós. Isso é educação cristã. Educação cristã está no âmago da igreja. Educação cristã está no cerne. Quando a gente olha para o ministério de Jesus na Bíblia, Jesus fez milagres? Sim. Jesus pregou? Sim. Agora você sabia que Jesus mais ensinou do que fez milagres e pregou? A maior parte do ministério de Jesus está dedicada ao ensino, à educação. Por quê, igreja? Porque nós somos aquilo que nós aprendemos. Tem uma frase aí que fala no meio da parte de nutrição. Hoje está na moda, né? Todo mundo tem que ficar fitness. Olha aí, estou fazendo regimes. Por quê? Você é aquilo que você come. Todo mundo já ouviu essa frase aí. É uma verdade, né? Come um monte de besteira, vai ficar com a saúde prejudicada. Ih, irmão, para de falar disso, pastor. O senhor veio falar de educação cristã, vigia, o senhor não veio falar nada desses negócios. O pessoal já fica com a orelha em pé. Mas eu quero trazer para o meu lado. Você é aquilo que você estuda. Isso é educação cristã. A gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa aprofundar a nossa vida. Qual a finalidade? A finalidade é nos aproximar de Deus. Antes de qualquer coisa. André falou aqui sobre ensino, espiritualidade. Educação cristã tem tudo a ver com adoração. A maneira como nós adoramos. Você sabia que há um grande problema na área da igreja, de modo geral, por desconhecimento da palavra, por desconhecimento das doutrinas, daquilo que Deus ensina, através da palavra dele, as pessoas estão adorando errado. As pessoas estão dando prioridade àquilo que não é prioridade. Então, a finalidade da educação cristã é nos colocar perto de Deus.
saber aquilo que Deus quer. Deus tem pensamento? A Bíblia fala que Deus tem pensamento. Deus tem planos? A Bíblia fala que Deus tem planos para cada um de nós. E como que eu fico sabendo quais são os pensamentos, os planos de Deus? Aqui, ó. Trouxe uma bem pequenininha. Educação cristã é isso. Conhecimento da palavra. Para viver uma vida santa, uma vida reta. E para estar debaixo das bênçãos. Quem quer ser abençoado? Todo mundo quer. Quem quer obedecer? E para obedecer tem que saber o que obedecer. Para não acabar obedecendo algo que Deus não mandou obedecer. Ou desobedecendo aquilo que Deus mandou obedecer. Então, finalidade e importância da educação cristã na igreja é total. Graças a Deus pela sua vida aqui hoje. Porque você veio buscar mais conhecimento da palavra do Senhor. Perguntas enviadas pelos participantes. Eu fiz um, não sei se o pastor aí não está sabendo, né? Mas eu falei assim, eu quero saber o que esse pessoal quer saber. Porque eu poderia ficar aqui falando um montão de coisa que eu penso, mas o que os professores querem saber? E aí eu fiz um formulário. Mandei para o André espalhou aí para o pessoal. Eu quero agradecer aos que responderam as perguntas. Não precisa se pronunciar, tá? Mas, ó, Sandra Barbosa Silva de Almeida, Ana Paula Stutz, acho que é assim que fala, André César Barbosa, Eliane Ferreira, Lucimar Marques Paulino da Silva, Silene Barbosa Açafrão, Mônica Castex, Alex da Silva Timóteo, Elisângela da Silva Adorno Timóteo, Antônio Luiz Gomes, Bárbara Macedo, Alexandre, Júnior Rodrigues e Valéria de Souza Viana. Esse pessoal está aí. Todo mundo que eu falei o nome, levanta aí o braço, por favor. O pessoal pode dar um aplauso para Jesus pela vida dele? Foram eles que montaram a aula. Foram vocês. Por quê? Porque na aula, a partir de agora, eu vou começar a trabalhar as perguntas que vocês enviaram. Eu separei as perguntas em 3 categorias. Perguntas sobre vida cristã, que foram bem suaves. Perguntas sobre educação cristã, a maior parte. E teve uma pessoa que enviou umas perguntas cabeludas, irmão, sobre teologia. Que eu deixei lá para o final, estou pedindo a Deus para nem conseguir chegar lá. Forte o negócio. Ó, primeira pergunta, como ser um cristão de verdade? E aí? Como é que eu respondo essa pergunta, pastor? Boa pergunta. Como ser um cristão de verdade? Primeiro, e aí se alguém quiser falar, levanta a mão, tá? Pode participar comigo desse momento. Ser um cristão de verdade, a primeira coisa, você tem que ser sincero com Deus. Sincero com você mesmo. Você tem que colocar a sua prioridade no reino. Você precisa ter uma participação ativa no reino. Uma questão que eu vejo aqui sobre cristão de verdade, não vou entrar nem na questão daqueles que são crentes na igreja e lá fora não são crentes. Não existe isso, né? Ser um cristão de verdade, o que você é aqui, você é lá fora. As pessoas têm que te conhecer como cristão. As suas ações, as suas palavras, onde você estiver, precisam mostrar que você é um cristão. Tem cristão brigão? E aí, irmão? Tem cristão que se pisou no pé dele, já vira o samurai. Cristão que esquentado, qualquer coisa tira ele do sério. Olha, esse cristão está precisando ler a Bíblia mais um pouquinho, né? Então, ser um cristão de verdade é, de novo, educação cristã, conhecer a palavra e viver a palavra. Pregue todo o tempo. Se necessário, use palavras. Já ouviu essa frase? Pregue todo o tempo. Se necessário, use
palavras. Por quê? Porque a sua vida precisa ser uma pregação do Evangelho. Onde você estiver, com quem você falar, Cristo precisa aparecer. Precisamos refletir a luz de Cristo em todo lugar. Tem um testemunho bonito sobre isso. Uma vizinha, prédio onde a gente mora, a gente sempre que se passa pelas pessoas, a gente dá bom dia, boa tarde, e eu sempre dou a paz. Bom dia, a paz. Boa tarde, a paz. Boa noite, a paz. Aí uma vez ela parou e perguntou, por que você sempre fala a paz? Eu falei, porque eu sou cristão. E a paz de Deus enche o meu coração. E quando eu te dou a paz, eu partilho a paz com você. Aí ela falou, gostei. Também vou dar a paz. Olha isso, irmão. A pessoa foi alcançada pela paz. Num mundo tão turbulento, tão difícil, tão complicado, a paz do Senhor tem guardado. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento guarde os seus pensamentos e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Quem recebe a paz? Aproveite da paz do Senhor por aí do lado. Vai? Como fazer para ter tempo de qualidade? Olha que pergunta interessante. Como fazer para ter tempo? Tem que ser seletivo. E tem que ser organizado. Porque vivemos num mundo acelerado. Cheio de tarefas para cumprir. Cheio de coisa para estudar. Para trabalhar. Produzir igreja, família, trabalho, rede social. Você está nesse contexto. Como é que você faz para ter um tempo de qualidade? Você precisa se organizar, separar. E eu vou te dar uma dica importante, que eu uso muito isso aqui. Muita gente fala para mim assim, pastor, não sei como é que o senhor faz isso tudo na sua vida. Estou sempre lançando novas ideias, novos cursos, projetos. E uma coisa que eu respondo assim, eu procuro não perder tempo. Tem gente que perde muito tempo. Coisas que não edificam, que não fazem crescer, que não vão trazer nada de bom para a nossa vida. Eu vou gastar tempo com isso? Não vou. Passear traz alguma coisa boa para a gente? Viajar? Coisas importantes. Tempo de lazer, descansar, dormir, se exercitar. Agora, existem coisas que não trazem benefício nenhum para a nossa vida. E essas coisas eu jogo fora. Não gasto tempo com elas. Quer ver um? Brigar com os outros. Se estressar com coisas que você não pode resolver. Deixa que Deus resolve. Coloca na mão dele. Então seja seletivo para que você possa ter um tempo de qualidade. Outra pergunta que chegou sobre vida cristã. Eu analisei o que é vida cristã. Como ser pleno em Deus? Como ser pleno em Deus? Para mim só tem uma resposta, pastor. Entrega total. Entrega total. Por que eu falo entrega total? Porque tem gente que não entrega certas áreas da sua vida. Deixa Deus ir até aqui. Daqui para lá, não. Senhor. Daqui para lá, aqui é comigo. Aqui tem uma porta fechada que só não passa. Não vai ser pleno em Deus? Nunca. Para ser pleno em Deus tem que ser entrega total. Deus controla sua vida financeira. Deus controla sua vida afetiva. Tem gente que está num relacionamento, namorando, já aconteceria um jovem assim, namorando uma pessoa que está ali descrito que não é. Como é que você sabe disso, pastor? É só olhar para a vida da pessoa, irmão. A vida da pessoa toda torta, mas eu estou apaixonado. A palavra de Deus já disse. Deus já usou pessoas para aconselhar, mas a pessoa não quer. Não deixou Deus entrar nessa área da vida dela. Está
pagando o preço. Resolveu se arriscar. Então vai. É contigo mesmo. Depois ora. Bastante. Então ser pleno em Deus é permitir que Deus tenha acesso livre e total a todas as áreas da nossa vida. Agora começa a ficar um negócio mais quente. Perguntas sobre educação cristã. Essas caem mais na prova, hein? Essas aqui. Primeiro, quais requisitos se esperam de um educador, principalmente cristão? E aí uma outra pessoa fez a pergunta de baixo. Não foi a mesma pessoa. Quais as características de um bom educador? As duas perguntas, na minha avaliação, eu li, viu, irmãos? Perguntas que todos fizeram. Elas estão unidas, se complementam, transitam no mesmo campo. Requisitos de um educador cristão. Características de um bom educador. E aí? Aqui dá para fazer uma lista de 50. 50, pensa um aí para mim. Você, pensa. Uma característica de um bom educador. Um requisito de um educador cristão. Pensa, você, anota aí no papel que você tem. Anota aí. Vou te dar 1 minuto. 30 segundos. Que vem na sua mente. Pode ser até mais de um. Requisito de um educador cristão, uma característica de um bom educador cristão. Quem já anotou? Qual foi? Vida com Deus e respeito. Vida em Deus e vocação dirigida por Deus para esse ministério. Vida em Deus e vocação. Gostar de gente. Gostar de gente. Olha, interessante. Amor. Quero mais. Viver o que ensina. Conhecer a palavra e praticá-la. Aplicar o que ensina, né? Aplicar o que ensina. Paciência. Importante. Lá atrás. Ser íntegro. Um bom aluno. Olha que interessante, né? Requisito para ser educador é ser um bom aluno e apaixonado pela palavra. Gostei, sabe por quê? Nós que somos professores precisamos ter muito cuidado com algo que tenta nos contaminar o tempo inteiro, que é achar que já sabemos. Aquele que ensina é o que mais tem que estudar. Quem ensina nunca pode deixar de aprender. E para aprender tem que ser o quê? Aluno. Eu estou escrevendo um livro sobre sabedoria. Eu estou até fazendo algo diferente. O livro já está na editora para publicar. Mas eu resolvi fazer também um videobook. São vídeos de cada capítulo desse livro. Então isso está no meu canal do YouTube. Já está até liberado alguns vídeos, já gravei. Estão lá. E eu estou sempre buscando em Deus algo que eu possa acrescentar, né? O livro já extrapolou até a quantidade de páginas que a editora determinou. Eu falei, tem problema não, a gente lança o volume 2. E hoje eu acordei com isso na mente, isso que ela falou. Ser ensinável. Ser ensinável. Tem gente que acha que não precisa mais aprender. E aí não é ensinável. Acha que já sabe tudo. Isso rodeia quem ensina. Isso fica buscando entrar no coração de quem ensina. Porque acha que não precisa, já sabe, não precisa mais aprender. Aquele que ensina nunca pode parar de aprender. Precisa ser um eterno aluno. E precisa ser ensinável. Ser ensinável é reconhecer que ainda precisa continuar aprendendo.
Isso tem a ver com humildade. Tem a ver com humildade. Característica de um educador cristão, de um bom educador cristão, ser humilde. Sim, pastor? Em hebraico, o verbo estudar, ele está num grau simples. E quando ele passa a ensinar, é um grau intensivado. Então, estudar e ensinar são a mesma raiz verbal. Quando você estuda muito, você pode ensinar. É que não dá para explicar, mas o grau cal é o grau simples. Repetidamente, vira o verbo ensinar. Então, o verbo estudar, ele intensificado vira o verbo ensinar. Só pode ensinar quem estuda, quem aprende. Então, é a mesma raiz verbal, é apenas um grau intensificado. Maravilha. Você pode dar um aplauso aí para Jesus? Palavra poderosa. É isso mesmo. Lembrete lá no... Ó, quem ensina tem que aprender. E para aprender, tem que estudar. Quem para de estudar, para de aprender. Logo, não pode ensinar. Forte isso. Agora, uma grande verdade é que nós aprendemos de diversas formas. O estudo, a educação, ela vem de diversas maneiras. Quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado na área de educação, nós temos a educação formal e temos a educação informal. Esse evento aqui, por exemplo, é um evento de educação informal. É um simpósio onde nós estamos estudando. O que é educação formal? Ela é mais estruturada, ela tem uma continuidade. Então, quando você vai, né, a criança nasceu, vai para a educação infantil, depois vai para o ensino fundamental, depois vem o ensino médio, educação superior. Isso tudo tem um currículo. Essa organização é característica do ensino formal. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa compreender, porque tem hora que a gente vai estar no ensino formal e tem hora que a gente vai estar no informal. E tudo isso colabora, coopera para o meu aprendizado. Leitura de um livro. Você aprende lendo um livro? Ensino informal. Está ali lendo, achei esse livro aqui interessante. E aí você vai aproveitar e vai aprender esse livro. Agora, essas características são muito relevantes. Tem alguém que ainda quer falar uma característica? Conhecer seus alunos. Que característica importante. O professor tem que conhecer seus alunos. É desafiador isso. Quando eu lancei para vocês o formulário, eu queria conhecer um pouco. Conhecer o que a gente chama as dores dos alunos. Quais são as dores? São as dúvidas. O que está tocando? Por quê? Quando eu estou no ensino regular, educação formal, esse conhecimento ele vai acontecendo naturalmente, né, no desdobrar das aulas, nos encontros. É claro que, vou aproveitar a fala do pastor George, nem sempre eu vou conhecer todos os alunos no mesmo nível. Tem alunos com os quais eu vou ter um conhecimento, um relacionamento maior do que com outros. Isso é normal. Como é que eu vou conhecer todas as pessoas na mesma intensidade? Nós temos o exemplo de Jesus muito claro. Jesus tinha uma grande parcela, uma grande multidão de discípulos que o seguiam. Dentre esses discípulos nós encontramos 70, que ele separa e envia 2 a 2. Nós também temos o grupo dos 12, e ainda tem o grupo dos 2 mais chegados de Jesus. Então, existem níveis aí nesse conhecimento, mas esse é um ponto importantíssimo. Em algum grau, o educador precisa conhecer seus alunos. Precisa saber alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? São situações da vida que interferem no aprendizado. Situações da vida. E a gente não sabe, acaba rotulando. Acaba fazendo uma avaliação prévia, uma determinação prévia, que às vezes não é a realidade. Eu poderia contar aqui inúmeros casos para vocês que eu vivi durante a minha carreira docente, com alunos que
apresentavam um desempenho ruim, que apresentavam um comportamento inadequado, e que a minha primeira leitura daquele aluno era uma leitura negativa, mas a partir do momento que eu estabeleci um conhecimento com ele, que eu tirei um tempo para ouvi-lo, porque ninguém consegue conhecer outra pessoa sem ouvir, sem olhar um mínimo que seja olho no olho, eu passei a avaliar de forma diferente o comportamento e o desempenho daquele aluno. Porque eu pude conhecer, entender suas deficiências. Então esse é um ponto muitíssimo importante dentro da educação cristã. Conheça os seus alunos. Tire um tempinho. E hoje a gente tem inúmeras ferramentas. A gente vai chegar numa parte aqui de tecnologia e certamente eu vou falar sobre isso. O irmão lá tinha levantado a mão. Tem muita gente esse último comentário agora. Ter empatia. Um educador que não tem empatia, alguém falou, né? Gostar de gente. Zé. Não tem como. Como que você vai interagir? O professor nunca pode ser fechado. Não pode, irmão. Não pode. Pastor Isaías, e na prática da EBD, que é um encontro semanal, uma vez por semana, só no domingo de manhã, 1 hora, como desenvolver esse relacionamento? Porque a igreja não se reúne só na EBD. Então existem outros mecanismos de você criar um vínculo. Pastor, eu vou falar para o senhor o seguinte. Eu já fiz churrasco na minha casa para os meus alunos de EBD. Fala, Deus! Eu sou matriculado na classe de jovens. Estão pagando? Não é isso não. Olha só. A questão se André, se vai cada um pagar ou não, vai depender da possibilidade do professor. O que eu estou falando assim, é de abrir a porta. Abrir a porta. Vai fazer um passeio. É claro que, se for, por exemplo, tudo tem que se avaliar. Você tem uma classe de adolescentes, dar aula para adolescente, tem que tomar alguns cuidados. Porque você não pode retirar os adolescentes da igreja. Eu sou coordenador ainda de EBD. Coordeno os adolescentes, jovens, coordeno novos convertidos e os adultos. Só o kit que é separado. Mas já fui coordenador de kit também há muito tempo. Você vai fazer um trabalho com jovens, é uma coisa. Jovem adulto, tem mais de 18 anos, tem responsabilidade por si mesmo. Adolescente é outra coisa. Tem que ter autorização dos pais. Vai tirar o adolescente da igreja, vai levar para algum lugar. Não é assim. Tem que ter uma precaução, uma cautela sobre isso. Mas para você desenvolver relacionamento, você tem que ter uma atividade. Você vai fazer um cinema. Você vai fazer um passeio. Você vai ter que ter um tempo de conversa. Então não tem jeito. Vai ter que extrapolar. Dentro do período da EBD, você vai conseguir fazer isso muito pouco. Não direi que não fará. Porque até a maneira como você ensina abre a porta do relacionamento. Até a maneira como você ensina abre a porta do relacionamento. Mas você tem um foco na aula. Você tem um conteúdo para ensinar. Não pode fazer da aula. Estão entendendo o que eu estou falando? Aniversariante. É legal fazer comemoração de aniversariante? Claro, quem não gosta de uma festinha. E aí você vai pegar no final do mês, ou no final do trimestre, ou no final do semestre. Só não pode ser de 10 em 10 anos, né? Porque aí também não vai dar para fazer a festinha. Mas você vai pegar um período aí, quem são os aniversariantes? Vai trazer, vai orar, fazer um bolinho, vão cantar um parabéns. Só você já está criando ali empatia, relacionamento. E volto a falar, esse é um nível que eu vou colocar como primeiro degrau da escada. Esse é um relacionamento muito geral. O relacionamento maior vai se dar quando você sentar lado a lado para conversar. E também não sou utópico. Eu sei que esse relacionamento mais próximo não vai ser com todos. Não dá.
Não tem como ser com todos, mas com alguns vai acontecer. Eu lembro de uma menina, ensino médio, nessa época eu estava na Fundação Osório. Eu era do colégio militar e fiquei lá. Não pensa numa menina rebelde. Difícil. E aí não era escola dominical, era educação secular, regular. Difícil, não vou falar o nome dela. Ela me segue no Instagram. Mas difícil, afrontada, complicada. E aí um dia, orando, Deus falou comigo, chama ela para conversar. Depois da aula, sentei com ela, conversar um pouco o que está acontecendo. Me fala aí, por que essa rebeldia? Por que essa implicância? Sabe o que aconteceu? Começou a chorar. Abriu o coração. Problema com o pai, problema com a mãe, família separada. Foi falando. Orei por ela. Se tornou uma filha. Quando ela acabou o ensino médio, ela virou para mim e falou assim, professor, nessa época eu era professor de português, né? Ainda dou aula de português, né, André? Aí ela virou para mim e falou assim, professor, ela já me chamava de pai nessa fase. Ela falou para mim assim, eu vou fazer letras para ser igual você. E aí ela fez a faculdade de letras, hoje ela é professora. Glória a Deus. Foi essa. Já casou, já é mãe. Você vê como que... Essa foi uma que eu tive que olhar para o olho, gastar um tempo com ela. E quantas vezes aconselhei depois disso, porque passava por muitas lutas, dificuldades. Então a gente vai ter que ter um relacionamento geral, mas também vai ter uns relacionamentos mais próximos. Mas esse é um ponto muito importante da característica de um bom educador cristão. Essa pergunta gastou tempo. Tem mais alguém que quer falar? Eu passo para outra. Eu acho assim, até falando de mim como aluna e como professora, eu acho que o educador, o professor, ele tem que construir um conceito junto com o aluno. Eu tenho o objetivo daquela aula, eu tenho que levar meu aluno junto comigo, através de perguntas, sondando que ele já sabe chegar ali naquele objetivo. E não chegar e despejar todo o meu conhecimento bíblico em cima de um aluno, até porque eu acho que ele não vai conseguir ficar uma hora Esse é um grande desafio, irmão. Eu tive um professor de escola bíblica, recém-convertida, que ele fazia a pergunta, mas ele falava assim, ué, você está no seminário e não sabe isso? Então isso constrangia as pessoas. A construção, isso é um conceito pedagógico, né? Da construção do conhecimento. Se você observar, durante nossa palestra aqui, nós estamos trabalhando nessa construção. Porque a construção, ela precisa ouvir o outro. Ela precisa saber o que o outro sabe. E você não consegue identificar o que o outro sabe ou o que o outro não sabe sem ouvi-lo. Sem trazer o aluno para o processo. O contrário dessa construção do conhecimento é a única e exclusiva exposição do conhecimento. A exposição do conhecimento é importante? Claro que é. Você expor, você apresentar, faz parte do processo. O problema é quando o momento educacional se restringe à exposição do conhecimento. Então, a exposição do conhecimento faz parte, precisa fazer parte do processo de construção do conhecimento. E o processo de construção do conhecimento, ele não está centrado no professor. Aí é que está a deixa. Só um instantinho, deixa eu só fechar o raciocínio. O processo de construção do conhecimento está centrado no aluno. Porque é o aluno quem constrói, não é o professor. O professor guia, o professor expõe, o professor orienta, o professor acompanha, o professor corrige, mas quem constrói é o aluno.
Então, para que o conhecimento seja construído, pode anotar que cai na prova, hein? Para que o conhecimento seja construído na vida do aluno, o processo educacional precisa estar centrado no aluno e fazer com que o aluno participe desse processo. É claro que, em maior ou em menor grau, ninguém vai obrigar. Isso aí, a participação do processo é sempre voluntária. Por que eu estou falando isso? Tem aluno que é extremamente participativo. Quem é professor aqui sabe disso. Você tem até que segurar o bichinho, porque não, ele toma aula e você não fala mais nada. E tem aluno que é muito apático, muito calado, não participa normalmente. Não você aqui, não vou taxar, mas normalmente, quando isso acontece, há algum problema, há algum bloqueio que impede o aluno de ser. Os extremos, né? Não participa nunca, ou então quer dominar a aula. Esses normalmente tem alguma questão que você precisa tratar. O meio termo é o adequado. O aluno participa, mas não quer dominar o tempo inteiro a aula. Mas você precisa observar isso e trazer o máximo possível dessa participação para que o aluno, então, como centro do processo, construa o conhecimento. Essa teoria é uma teoria linda. É uma teoria maravilhosa. Porque o conhecimento que é construído, ele tem muito mais base. Na verdade, é o conhecimento que permanece. E aí a gente vai entrar em algumas etapas também. Né? Alguns estão fazendo anotações. Isso faz parte da construção do conhecimento. Uma avaliação, algo que se torna realizado pelo próprio aluno. Quando o próprio aluno faz. Isso é construção do conhecimento. Pode falar, meu irmão. É sobre a avaliação mesmo que você falou agora. Qual seria a melhor forma, qual é a melhor forma de avaliar um aluno? Pode guardar essa pergunta? Porque tem uma aqui sobre avaliação, a gente volta. Você não acha que o exemplo da Kátia é a forma de não ser um educador? Porque o educador, para mim o educador é um motivador. Para mim o educador, se ele não consegue motivar o seu aluno a entender o objetivo de aprender aquilo, ele não consegue educar. Porque tudo que você tem interesse, você se desenvolve. O que você não tem interesse, então se você ensina uma matéria em que você não mostra a importância daquela matéria, agora você virar para outra pessoa, você é aluno de tal lugar e não sabe isso, a própria definição de aluno é sem luz. Se ele é aluno e não é o professor no lugar desse professor que está dando aula de EBD, é porque ele é aluno. Então, e mesmo é uma ignorância tão grande, porque nem os professores de seminário sabem tudo. Em vários momentos eles vão aprender. Então imagine, se todo mundo começar com você, professor é diretor lá do seminário e não sabe isso? Não sabe. Porque ninguém sabe tudo. Exatamente. Então você está tirando a motivação do seu aluno, como se você é burro, hein? Porque você faz seminário e não sabe isso. Não seria melhor você tentar motivá-lo? Olha, você está estudando no seminário e isso aqui vai ser bom para você no seminário assim, assim, assim? Em vez de você dizer, você é seminarista e não sabe isso? Você está desmotivando o seu... Ele pode pensar, olha como é que eu sou ignorante, eu faço seminário, mas não sei as coisas básicas. E aí vai perder a vontade de aprender. Aí larga o seminário, larga a EBD, ele na verdade é um deseducador. O senhor falou uma palavra aí, uma frase que é muito importante dentro desse contexto, das características de um bom educador. O bom educador, ele planta a semente do desejo de aprender. Sim. O bom educador, o aluno tem que sair dali com o desejo de saber mais sobre aquele assunto. No nosso caso, que ensinamos a palavra, né? Nosso caso que ensinamos a Bíblia, irmão, a gente não pode fechar a porta para o aluno, pelo contrário. A gente precisa abrir cada vez mais, gerar cada vez mais o interesse do aluno pela palavra de Deus. Então, o senhor trouxe é muito importante. O bom educador, ele planta a semente do desejo de aprender mais sobre aquele assunto. Isso vale para qualquer área do conhecimento.
E no nosso caso em particular, que se trata da palavra de Deus, que transforma vidas, que nos faz ser abençoados, isso a gente tem que ter um cuidado muito grande de não fechar a porta, de fazer com que o aluno não queira mais estudar, nem aprender. Isso é muito. Uma próxima aqui, ó. Tem perguntas aqui ótimas, irmão. Estou falando até as 10 horas, vai ser pouco, hein? Ó, o ensino e a espiritualidade andam distantes. O educador negligenciar sua vida espiritual, duas pessoas diferentes. A primeira pergunta foi uma pessoa e a segunda foi outra pessoa. A gente já começou o simpósio, o André já trouxe de início aqui uma palavra sobre isso. Ensino da Bíblia, vida cristã, educação cristã, é espiritualidade. Educador tem que orar. Educador tem que jejuar. A espiritualidade jamais pode ser negligenciada por um educador cristão. A gente não pode esquecer que não estamos ensinando um conteúdo que é apenas um conteúdo, é apenas um conhecimento. Não é. Não estou desmerecendo o conhecimento, tá? Eu como professor, irmãos, fiz 3 faculdades, mestrado, pós-graduação, amo conhecimento. Amo estudar, aprender coisas novas. Lá em casa brinca que eu só quero assistir documentário. E meus filhos, pô, mas eu só ver documentário, vai lá, deixa eu ver o que eu quero. Que eu quero aprender, eu quero saber mais, amo o conhecimento. Agora, o educador cristão, ele não trabalha só com conhecimento. O educador cristão trabalha com vida. O educador cristão trabalha com eternidade. O educador cristão trabalha com aquilo que vai fazer de uma pessoa alguém feliz. E isso passa total e exclusivamente pela espiritualidade. Então, se você olhar para a história da humanidade, o tempo inteiro a espiritualidade está no centro de todas as coisas. Por quê? Porque Deus fez o homem, corpo, alma. Corpo é o quê? Carcaça. Alma é o quê? Nossa essência humana, pensamento, sentimento e volição, vontade. Essência humana, pensamento, sentimentos e vontade. Isso é alma. E espírito. Espírito é o que nos conecta a Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Há uma ligação. A nossa ligação com Deus, ela é espiritual. Tem gente que quer conhecer Deus intelectualmente. Não consegue. Deus não estabeleceu um meio intelectual para que ele seja conhecido. O único meio de se conhecer a Deus é pela fé. Deus disse isso. A palavra de Deus diz isso. Todo aquele que o busca precisa crer que ele é Deus e é galardoador. Isso se chama fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é um instrumento da espiritualidade. A intelectualidade vem depois. Deus se revela intelectualmente? Claro que sim, ele é intelectual. A palavra está aí. É estudar, é conhecer. Mas não adianta nada conhecer a palavra toda se não crer nela. É a fé que faz com que nós sejamos salvos. Não é o conhecimento. Tem muita gente que conhece a palavra, mas não quer crer, e por isso não é salvo. E por isso não vive as bênçãos da palavra. Pastor Silas Filho, que hoje é um amigo muito chegado, né? Trabalho com ele, estou com ele na igreja o tempo todo, ele fala algo que eu gosto muito. Ele diz assim, para você poder
usufruir as bênçãos de Deus, você precisa crer naquilo que a Bíblia diz. E aí vou fechar falando da gente, como professor de EBD, professor de educação cristã. Quando eu estou ensinando o meu aluno, eu tenho que gerar no coração dele fé. Eu tenho que gerar no coração dele vontade de se relacionar com Deus, de crescer espiritualmente, de amadurecer espiritualmente. Tem como separar ensino de espiritualidade na escola dominical? Nunca. E eu vou me arriscar a falar uma coisa aqui. É melhor um professor melhor preparado espiritualmente e com uma bagagem intelectual menor do que um professor muito preparado intelectualmente, sem uma espiritualidade sadia. Porque ele está lidando com a salvação das pessoas. Cada professor de EBD aqui tem responsabilidade diante de Deus em relação à salvação dos seus alunos. Isso é muito sério. Fala, André. Tem um seminário muito famoso, graças a Deus, hoje ele fez uma mudança. Eu quero conhecer também. Já vi vários relatos das pessoas entrarem lá e saírem assim, totalmente desviados. Eu, caso até um pastor que era da igreja da minha mãe lá, ele, cara, depois desse seminário, ficou um tempo trabalhando na igreja, mas aí tem essas questões filosóficas, né, dessa esquerda da igreja, o cara virou pai de santo. Entendeu? Um seminário muito famoso, graças a Deus hoje ele sofreu uma transformação, mas porque eles colocavam muitas pessoas com graduação, com cursos bons, intelectuais, mas na realidade o pessoal entrava ali para poder lançar dúvida na fé das pessoas. Sabe qual é o nome disso que você está falando? Teologia liberal. Isso foi um mal que assolou seminários teológicos, assolou igrejas. A teologia liberal, ela não ensina a palavra. A teologia liberal questiona a palavra. Para a teologia liberal, os milagres não aconteceram. A teologia liberal, quando olha para o Antigo Testamento, questiona a criação do mundo em 7 dias, questiona os números, porque aqueles números são impossíveis, a quantidade de pessoas, tudo, os milagres, tudo a teologia liberal coloca em xeque. E aí vai acontecer exatamente o contrário daquilo que a gente está ensinando aqui. E foi o que aconteceu. Hoje, muitos seminários ainda estão contaminados pela teologia liberal, mas muitos também já despertaram do mal que é a teologia liberal. O que o seminário tem que fazer, o que a escola dominical tem que fazer, o que a graduação ou a pós-graduação em teologia tem que fazer, dentro de uma cosmovisão cristã, evangélica, pentecostal. Eu costumo falar isso da Faculdade do Alecrim, que é uma instituição confessional, evangélica e pentecostal. Qual é o trabalho que a gente tem que fazer? Gerar Deus na vida das pessoas e não questionar a palavra, o que vai desacreditar Deus na vida das pessoas. Então, isso aí que você falou, isso aconteceu muito. Chegou a um ponto tão forte. Os mais antigos aqui, com certeza, que vieram de uma raiz. Eu nasci na igreja, meus pais são cristãos, meus avós eram cristãos, e assim vai. Meu bisavô tem um hino na harpa cristã. Então, os mais antigos vão saber o que eu vou falar. Chegou um ponto da igreja que era proibido estudar teologia. Houve uma época na igreja que era a letra mata, era proibido estudar teologia. Mas por quê? Isso nasceu do nada? Não. Isso nasceu de fatos
Que fatos? Pessoas que iam para esses seminários de teologia liberal e abandonavam a fé. Ficavam com a mente cauterizada pelos ensinos que eram pregados aí. E aí os pastores de igreja começaram a perceber isso. Quando contaminava o altar, a igreja morria. Muitas igrejas morreram por causa da teologia liberal. Porque muitos não abandonaram a fé. Eles assumiram os cultos da igreja e aí começaram a ensinar isso tudo e relativizar. Exato. Eu conheço um amigo que a mãe dele, o pastor ficou dizendo tanta coisa que não existia na Bíblia que ela começou a rasgar. O mar vermelho não abriu, ela rasgou. Aí no Pentecoste não foi sobrenatural, ela rasgou. No final a Bíblia dela ficou cheia de 100 páginas, porque ele não acreditava em nada. Então quando o indivíduo se desvia e vai embora, ele não contamina ninguém, ele só envergonha. Mas quando ele fica dentro, gerando incredulidade, entendeu? O dano é muito maior. E o pior que eram os seminários mais renomados, né? Os seminários que participam dessa linha eram os seminários mais renomados. Então, quando a pessoa queria estudar muita teologia, ela pensava nesses seminários. E quando ia para lá, eu tenho um amigo que na primeira aula, num seminário famoso do Rio, ele largou o seminário que ele disse que ia deixar de ser crente se ficasse lá. Porque o professor, um senhor de quase 80 anos, pegou a Bíblia, jogou no chão, começou a chutar a Bíblia e falou assim: parem de dizer essa história que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela só contém a palavra de Deus. Olha só, eu estou chutando a Bíblia, ela fez alguma coisa? Cara, será que ele pensou que a Bíblia havia um ser que ia dizer, homem, eu vou te fulminar? Não. Muitos Césares queimaram a Bíblia. O conteúdo da Bíblia é a palavra de Deus em todo sentido. Mas ele falou, se eu fico ali, eu fico incrédulo. Isso aconteceu muito. Muito. Ainda há hoje. Hoje nós temos igrejas que estão deturpadas, desviadas da palavra de Deus. Com certeza, hoje, em tempo de internet, rede social, você já viu gente por aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque ela está desatualizada. Isso é o quê? Se perdeu na teologia liberal. Essa é a palavra. Se perdeu na teologia liberal. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. Eu sempre alerto as pessoas, cuidado com a fonte que você está bebendo. Cuidado. Porque hoje você tem YouTube cheio de canais de tudo, você encontra de tudo. Instagram, Facebook, onde você quiser, ter sites, blogs, você tem tudo por aí de conhecimento. Agora, o que você está colocando na sua vida? O que você está consumindo? Que conhecimento é esse? É um conhecimento verdadeiro, bíblico, sadio, ou é um conhecimento contaminado? Então esse é um ponto muito sério. Minha hora já foi, né? Já passei. Ué, pode ir agora? Até 10? Meu Deus do céu. Quer dar um intervalinho? Então 4 horas vamos dar um intervalinho. Ó, vou colocar outra aqui, ó. Essa aqui até que é fácil. Como mostrar para os irmãos... Ah, o irmão queria falar. Era aquela da avaliação, né? Ficou na minha mente. Como mostrar para os irmãos que o conhecimento da Bíblia fortalece a nossa fé para guardar a volta de Cristo. Olha que maravilha, encaixou certinho no que a gente estava falando. A gente já falou que tem que ser isso. Agora a pergunta diz como. Tem um monte de respostas. Primeiro que eu vou dar. Você precisa amar a Bíblia de verdade. A Bíblia tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida de verdade. O aluno precisa ver isso, sentir isso, ouvir isso, perceber isso, a maneira, não é só como você fala, é em tudo que você age. O aluno precisa entender, isso vai entrar nele. Como mostrar para os irmãos, e aí os irmãos são os alunos, que o conhecimento da Bíblia fortalece a nossa fé para guardar a volta de Cristo. A gente tem que viver aquilo que a gente ensina. Se a gente não viver, não tem como mostrar. O aluno só vai ver, só vai perceber isso se a nossa vida mostrar isso. Aí, gente, maneira como a gente trata a nossa família, a nossa frequência nos cultos. Por que eu falo isso? Eu já enfrentei vários problemas com professores que achavam que
que somente a escola dominical era a igreja. Teve um que eu tive que falar para ele. Falei assim, olha, eu preciso que você venha nos cultos. Ah, pastor, eu só consigo vir na escola dominical. Mas você não consegue vir mais nenhum culto. Só na escola dominical? É. Falei, então tá bom. Então agora você vai vir para assistir. Você não vai mais dar aula. Porque como é que eu vou ter um professor que só vem na escola dominical para dar aula e ele não participa de nada? Qual o exemplo? Como é que... Não tem como, entende? Essa pergunta aí, ela fala de um todo. O aluno precisa ver em mim um bom pai, um bom cristão, alguém que está ali, um bom liderado, um bom líder. Todos somos líderes e liderados ao mesmo tempo, em áreas diferentes da vida. Então, para que um aluno consiga ver que o conhecimento da Bíblia fortalece a fé para aguardar a volta de Cristo, a resposta que eu dou para essa pergunta de forma bem objetiva, ele precisa ver o amor prático na minha vida. O amor expresso. Não é só teoria, não é só ensino. Ele precisa olhar para a minha vida. E aí, quer ver uma coisa importante? Contextualizando? Rede social. Quem é professor tem rede social. Hoje quase todo mundo tem. Você acha que os alunos não olham a rede social? É bobo, hein? Bobo. Claro que olha. O que posta? O que publica? Então, o que a gente expõe precisa estar de acordo com aquela pergunta. Mais uma. Pastor Isaías, Quer falar? a minha filha que fez um Instagram para mim, eu não uso, nunca uso. Eu descobri, ela falou comigo essa semana que eu tenho 500 seguidores. Olha aí. Como é que é? E o senhor está levando esses seguidores para onde? Eu não sei lá. Eu não sei. Que seguidor de quem? O senhor está 500 seguidores. onde o senhor está levando os seus seguidores, pastor? Eu nem abro aquilo, eu tenho que ter seguidores. Tem que conduzir, pastor. Tá vendo? Ó, pelo menor, o senhor tem 500 ovelhinhas lá no Instagram. Para onde o senhor está levando essas ovelhinhas? Quem não seguiu o pastor, passa a seguir, irmão. Gente, isso é muito sério. Eu vou pular essa pergunta que está aí, porque a outra, depois eu volto nela, que eu amo a pergunta que a gente vai tratar. Mas a outra é exatamente o que a gente está falando. Olha aí, ó. Como a educação cristã pode ser integrada à tecnologia. Pula essa, é a outra. Essa daí eu vou voltar nela depois. Isso aí. A gente está falando disso. A gente vive num mundo tecnológico. Não tem como negar a tecnologia, irmão. Não tem. Seja, ó, minha mãe tem 76. Todo dia minha mãe me manda um áudiozinho, uma figurinha. Eu falo, cara, que ela é a rainha das figurinhas. Lá pelo WhatsApp, irmão. E manda, aí grava, aí aqui, ó, estou fazendo isso, olha aqui, ó, e filma tudo. Falo, mãe, eu tenho que trabalhar, mãe, me deixa. Porque é um mundo tecnológico, e ela mora na roça, irmão. Vai chegar na casa dela, pega a estrada e depois quando pega 1 hora de estrada de chão até chegar onde ela mora, lá no sítio. E ela está lá antenatona. Como é que vai fugir disso, irmão? Se a gente não usa esse negócio. Classe de escola dominical tem que ter grupo de WhatsApp? Claro que tem grupo para tudo. Não vai ter grupo de WhatsApp? Claro que vai ter. E você vai monitorar. Se tiver coisa errada, você vai corrigir. Eu acho que eu devo fazer parte de pelo menos 1,5 milhão de grupos. E de vez em quando tem que falar, irmão, isso aqui não dá não. Vou apagar. Agora, graças a Deus, você pode apagar. As vezes que era que todo bota no grupo. Antigamente não podia, né? Era pior. Faz parte. A tecnologia precisa fazer parte da nossa aula, dos nossos
momento não tem como. Se não fizer parte, sabe o que vai acontecer? Os alunos vão gastar o tempo deles com outras coisas na tecnologia. Lembra quando surgiu a televisão? Os antigos aí, estão junto comigo aí, 50 mates. A televisão era de quem? Do diabo. O que aconteceu com a televisão? O diabo tomou conta dela. Os crentes deram a televisão para o diabo. Eu ouvi muito isso. Televisão do diabo. Tem muito diabo na televisão? Tem. Só que a televisão não é do diabo. A televisão é um meio de comunicação. Eu boto um pastor pregando na televisão. Ela deixou de ser do diabo, passou a ser de quem? De Deus. Eu tenho que ocupar. Isso é algo que meu coração arde, sabe? Essa questão da tecnologia mexe muito comigo. Pode falar, amigo. A gente tem que aprender a usar a nosso favor. Exatamente. Usar a nosso favor. Trazer para nós. E a tecnologia bem usada, ela se torna uma grande bênção. Eu vou usar o exemplo da minha palestra aqui. O que eu fiz? Fui lá no Google, fiz um formuláriozinho, mandei o link e várias pessoas participaram desse momento aqui. Qual foi o meio que eu usei? Eu fui na casa de cada um perguntar? Não. Usei a tecnologia. E à medida que cada um preenchia, chegava uma notificação, fulano respondeu o seu formulário. Eu ia lá na planilha, peguei as perguntinhas e fui montando aqui a minha palestra. Montando esse momento. Então, observem como que a tecnologia é importante. Não tem como fugir da tecnologia. Não tem. Negar a tecnologia é um erro. Porque se não usarmos ao nosso favor, se não usarmos para aquilo que é bom, alguém vai usar porque é mal, e os alunos, em todas as suas faixas etárias, vão utilizar o que é bom. Adolescente, jovem, adulto, qualquer fase. Qualquer fase. Hoje, ontem eu assisti uma reportagem, a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu o uso do celular em sala de aula para crianças e adolescentes. Por que isso aconteceu? Porque estão usando incorretamente. Se fosse bem utilizado, seria muito bom. Mas incorretamente é melhor tirar. Controle, é difícil um controle desse. Mas nós podemos, eu vou te dar um exemplo, ainda de formas. Aula de jovens. Lá na igreja nós temos 3 classes de jovens, tem em torno de 100 alunos. As 3 classes de toda a aula, no final da aula, os alunos recebem no grupo um forms sobre aquela aula. Com perguntas do conteúdo da aula e uma avaliação do que eles acharam mais positivo ou do que precisa melhorar naquela aula. E aí a coordenação recebe as respostas dos alunos. Pode verificar o aprendizado e até premiar a partir disso. E também pode corrigir determinados rumos que não foram tão bons durante a aula. Então, trabalhinho? Ah, mas vou falar para você. Fácil de utilizar. Amém? Amém. 4 horas. Vamos lá? Deixa eu só dar uma palavrinha antes de passar. Eu trouxe alguns livros para vocês, tá? Antigamente tinha uma livraria itinerante. Eu chegava nas igrejas com um caminhão de livros. Hoje não tenho mais. Mas eu tenho alguns livros bons na área de estudo bíblico. E eu consegui com o pastor Assir. Não sei se vocês conhecem essa Bíblia. Todo mundo já ouviu falar dessa Bíblia? Essa Bíblia é uma Bíblia muito especial. Ela é uma publicação da SBD. Aqui dentro tem 5 Bíblias, numa Bíblia só. Ela traz, na mesma página, 5 versões diferentes. Na minha visão, o primeiro método de estudo bíblico é a comparação das versões. Tá? Ler diversas versões. Aqui tem a tradução brasileira
aqui tem a corrigida, aqui tem a atualizada, aqui tem a nova Almeida e aqui embaixo tem a NTLH. Para mim, a de todas, a mais interessante é a NTLH. Depois eu queria fazer uma palestra, que é uma palestra só sobre a questão da interpretação bíblica a partir das versões. Então, se vocês quiserem, eu consegui essa Bíblia lá, mas não tem muitas, mas eu consegui algumas com o pastor Assi, da SBB, ele conseguiu essa Bíblia por R$200. E eu consigo parcelar para vocês em 10 vezes sem juros. 10 de R$20. Tá? Então, se você tiver interesse, ali fora, perto do nosso momento do café, você pode passar lá e olhar. Amém? Se alguém quiser olhar a Bíblia também, essa aqui está aberta, fica à vontade para você anunciar. Obrigado, gente. Até daqui a pouco. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Somente para orientá-los, quando vocês receberam o seu crachá, receberam um cartão com um número. Esse é o número da sua mesa, está identificado. Então, tem o seu lugar aí separado. 20 minutinhos de café. Deus abençoe.